Com alegria e satisfação que cumprimentamos os nossos amigos e irmãos do portal Escola Dominical, com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos dando início a mais uma pré-aula, esta ferramenta que o portal Escola Dominical disponibiliza no início da semana para que os irmãos possam melhor preparar a sua aula da Escola Bíblica Dominical. Leiam a revista, as lições bíblicas, vejam esta pré-aula, vejam os textos de apoio que nós disponibilizamos no site do portal Escola Dominical ao longo da semana. Vejam também os links que nós disponibilizamos nas redes sociais do portal Escola Dominical, Facebook, Twitter e LinkedIn, onde postamos outros textos de apoio e outras videoaulas a respeito da lição. Ouçam a leitura diária, que nós colocamos um breve comentário em áudio, a cada dia da leitura diária da revista, que muito servirá também para o irmão preparar a sua aula. Se durante a semana tiverem alguma dúvida, acessem a sala dos professores do portal Escola Dominical. Se o irmão não for cadastrado, como o cadastramento está suspenso, o irmão aparecerá ali como convidado, mas tem acesso à sala dos professores. No sábado à noite, às 19 horas, horário de Brasília, o irmão também pode assistir à transmissão ao vivo da aula do estudo preparatório dos professores e amigos da Escola Bíblica Dominical da Assembleia de Deus, Ministério do Belém, na sede aqui em São Paulo. Mas, depois de ter feito tudo isso, não deixe de comparecer à Escola Bíblica Dominical. A Escola Bíblica Dominical é a igreja local reunida para estudar a Palavra de Deus. Neste primeiro trimestre de 2015, nós estamos estudando o tema Os 10 Mandamentos, valores divinos para uma sociedade em constante mudança. O comentarista desse trimestre é o pastor Ezequias Soares da Silva, presidente das Assembleias de Deus em Jundiaí, no estado de São Paulo, e membro do Conselho de Doutrina e do Conselho de Apologética da Convenção Geral das Assembleias de Deus no Brasil. E hoje iremos dar início ao segundo bloco do trimestre. Nós estudamos 2 lições introdutórias, onde vimos o contexto em que Deus deu a lei a Israel e vimos na aula passada a respeito da lei moral, né? O padrão da lei moral, o que são os 10 mandamentos, uma visão panorâmica dos 10 mandamentos. Agora nós vamos começar o segundo bloco, que vai estudar a primeira tábua da lei. Os irmãos sabem que quando Deus deu a lei a Moisés, depois escreveu a lei em 2 tábuas de pedra. A primeira tábua, falando dos mandamentos que relacionam Deus com o homem, os chamados preceitos verticais, porque dizem respeito ao relacionamento do homem com Deus. E a segunda tábua é a tábua que fala dos mandamentos que dizem respeito ao relacionamento entre os homens, os chamados preceitos horizontais. Então, a primeira tábua fala dos preceitos verticais. São os 5 primeiros mandamentos. Alguns teólogos entendem os 4 primeiros mandamentos. E a segunda tábua, com 5 ou 6 mandamentos, segundo o entendimento teológico que se seguir, falam do relacionamento entre os homens, os preceitos horizontais. Jesus atesta essa divisão lá em Mateus, capítulo 22, quando ele é perguntado por um doutor da lei, ele diz que 2 são os grandes mandamentos. O primeiro, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu pensamento. Ou seja, os preceitos verticais. E o segundo, amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Os preceitos horizontais. Então, a primeira tábua da lei fala dos mandamentos verticais. O relacionamento de Deus com o homem. E são eles que nós vamos estudar neste segundo bloco do trimestre. Começando hoje na lição de número 3 e terminando na lição de número 7. Então, os 5 primeiros mandamentos dizem respeito aos preceitos verticais. E hoje nós vamos estudar o primeiro mandamento. O título da nossa lição é
não terás outros deuses. Esse é o primeiro mandamento. Em primeiro lugar, antes de nós adentrarmos ao estudo do primeiro mandamento, é importante nós verificarmos que há uma diferente enumeração dos mandamentos. Os irmãos sabem que as 10 palavras de Deus estão na Bíblia Sagrada, no livro do Êxodo, no capítulo 20, e no livro de Deuteronômio, capítulo 5. São as duas relações dos 10 mandamentos. Em Êxodo 20, Moisés relata o episódio da entrega da lei, como nós vimos na lição de número 1. E em Deuteronômio 5, quando Moisés está repetindo a lei nos seus discursos de despedida, ele também repete as 10 palavras, os 10 mandamentos. Então são as duas relações que nós temos dos 10 mandamentos. Em Êxodo capítulo 20 e em Deuteronômio capítulo 5. A enumeração destes mandamentos, porém, foi feita diferentemente ao longo dos séculos. Os judeus, por exemplo, eles consideram que o primeiro mandamento é a seguinte expressão. Êxodo 22. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Esta expressão é repetida lá em Deuteronômio 5 e 6. Então, para os judeus, este é o primeiro mandamento. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para os católicos romanos, para a igreja romana, o primeiro mandamento, ele é longo, ele envolve os versículos 2 até o 5. Para a igreja romana, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visita a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. É Êxodo 20, do 3 ao 5. E em Deuteronômio, é Deuteronômio 5, 7 até 9. Para a igreja romana, este é o primeiro mandamento. E a igreja romana segue uma enumeração dos mandamentos feita por Agostinho, grande teólogo da era da patrística, né? A primeira era pós-apostólica, o grande teólogo Agostinho, que coloca esse mandamento como não adorarás a outros deuses. Então, para a igreja romana, na sua fórmula catequética, que ela pega de Agostinho e que foi utilizada no catecismo romano e é hoje utilizada no catecismo da igreja romana, esse é o primeiro mandamento. Para os ortodoxos e para os protestantes, entre nós, entre os quais nós nos incluímos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Êxodo 20, versículo 3, Deuteronômio 5, versículo 7. Então, existe essa discussão qual é o primeiro mandamento. Para o judeu, o primeiro mandamento é: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Para os católicos romanos, o mandamento começa: eu sou o Senhor teu Deus, e vai até o versículo 5 do capítulo 20 de Êxodo. E para os protestantes e ortodoxos, o primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. Flávio Josefo, no seu livro Antiguidades Judaicas, quando ele vai falar sobre os mandamentos, ele diz que ele não poderia refletir, né,
se referir às mesmas palavras que Deus havia proferido, ele diz o seguinte: não me é permitido referir as mesmas palavras, mas vou transcrever-vos apenas o sentido. E ele então coloca o primeiro mandamento: há um só Deus e somente ele deve ser adorado. Então ele coloca isso como sendo o primeiro mandamento, juntando aí: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, e não terás outros deuses diante de mim. Então, esse é o primeiro mandamento segundo os judeus. Nós preferimos ficar com a Bíblia Sagrada. João Calvino, ao falar a respeito desta enumeração dos mandamentos, ele é muito feliz no seu livro clássico, As Institutas, ou o Tratado da Religião Cristã. Ele diz, em primeiro lugar, que eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão, é apenas um prefácio quando Deus se apresenta para o povo. Ali não existe nenhuma ordem, ali não existe nenhuma palavra de mandamento. Então não tem nenhum preceito. O preceito vai estar na frase seguinte: não terás outros deuses diante de mim. Então este é o primeiro mandamento. Calvino também, de uma forma muito clara, ele mostra que Agostinho, em outro escrito, ele divide os mandamentos de forma diferente que a adotada pela Igreja Romana. Então, na verdade, aquela enumeração que a Igreja Romana adotou de Agostinho não é a única enumeração de Agostinho. E nós iremos falar um pouco mais detidamente disso na próxima aula, mas a verdade é que a Igreja Romana, ela divide diferentemente os mandamentos para fugir do segundo mandamento, que proíbe fazer imagens de escultura, o que os romanistas fazem. Então, para esconder esse segundo mandamento, eles juntaram esse segundo com o primeiro para dizer que só se proíbem imagens de ídolos, de outros deuses e não de santos, como nós iremos ver na próxima aula. Então, a enumeração que nós adotaremos é a enumeração adotada por Calvino, a enumeração que tem base bíblica. Por quê? Porque eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra, da casa da servidão. Não é um mandamento, é apenas uma apresentação, é um prefácio. E o primeiro mandamento é realmente: não terás outros deuses diante de mim. E nós vamos analisar as 10 palavras, começando precisamente pelo prefácio, por essa introdução, por esta apresentação de Deus, que tem muito a nos ensinar. O Senhor, ao se dirigir ao povo de Israel, ele disse: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. O grande estudioso bíblico Russell Shedd, ele diz no seu comentário a respeito deste versículo, na Bíblia Shedd, que antes de Deus nos dar os 10 mandamentos, nos faz lembrar quem ele é e o que faz por nós. Quando Deus se apresenta para o povo de Israel, ele mostra quem ele é. Eu sou o Senhor teu Deus. É por isso que as 10 palavras são conhecidas como 10 mandamentos. Por quê? Porque quando Deus se apresenta ao povo, ele reafirma que ele é o Senhor, que é ele quem manda, que é ele quem criou todas as coisas, e é, portanto, ele quem diz o que é o certo e o que é errado. Esta expressão de Deus, eu sou o Senhor teu Deus, nos lembra aquilo que o Senhor fez lá no Jardim do Éden, lá em Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 16 está escrito: e ordenou o Senhor Deus ao homem, dizendo. Então Deus, ele demonstra a sua soberania, o seu senhorio. É por isso que as 10 palavras são conhecidas como 10 mandamentos, como 10 ordens. Por quê? Porque Deus é o Senhor e nós devemos ser seus servos.
Isto é da natureza das coisas, irmãos. Deus quer se aproximar de nós, Deus quer ter comunhão conosco, Deus quer viver eternamente conosco, mas Ele é o Senhor, Ele é o Criador, e nós somos seus servos, suas criaturas. Por isso não podemos questionar aquilo que Deus faz, não podemos mudar aquilo que Deus fala, nós temos que simplesmente obedecer ao que é estabelecido por Deus. É isso que ele diz ao povo. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Mas existe uma outra lição que nós aprendemos aqui. É que ele é um único Deus. Lembre-se aqui que Flávio Josefo, ele diz que o primeiro mandamento, e para os judeus o primeiro mandamento é esta apresentação, nos coloca que há um só Deus. Então ele diz, eu sou o Senhor teu Deus. Não há outros deuses, Israel, só eu sou Deus. E isto fica bem claro. Se só Deus é Deus, se há um único Deus, é só a Ele que devemos obedecer. E só dele é que vem a fonte da moral e da ética. Mas ele continua dizendo, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com este prefácio, nós aprendemos também que Deus intervém na história. É aqui, de pronto, que nós vemos que não tem razão o chamado deísmo. O que é o deísmo? O deísmo é a filosofia, ou a postura filosófica, que diz que Deus existe, mas não intervém na criação. É um Deus ausente. Não é o que nós vemos aqui. Ele diz, eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Israel fazia 3 meses que tinha sido liberto por Deus do Egito. Através de uma ação direta de Deus, através das 10 pragas, Deus havia libertado Israel. E ele agora, quando fala a respeito de qual deve ser a conduta do povo, qual deve ser o comportamento do povo nesse reino sacerdotal, ele está dizendo, eu sou um Deus que intervém na história. Eu sou um Deus que interfere na minha criação. Eu sou um Deus presente. Esta é a segunda lição que nós temos no prefácio dos 10 mandamentos. Mas mais do que isso, Deus diz, te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Ou seja, Deus quer libertar o homem da escravidão. Aqui se tratava de uma escravidão dupla, uma escravidão social, porque Israel havia sido escravizado no Egito, mas se trata também da escravidão do pecado. É bom lembrar que os rabinos judeus dizem que na entrega da lei é que ocorreu a verdadeira libertação de Israel. Porque Israel havia sido libertado social e politicamente, mas ele não havia sido libertado espiritualmente. E Deus agora está dando a sua lei para que o povo de Israel fosse libertado espiritualmente, para que pudesse entrar em comunhão com Deus. Nós já vimos que, na verdade, a lei não poderia trazer a libertação almejada, porque a lei era um nível inferior daquilo que Deus queria dar ao povo e que havia prometido a Abraão. A verdadeira libertação só vem com Cristo Jesus. Mas já era um passo em prol da libertação. Deus, ao se apresentar, ele diz que queria libertar o povo. E é este o propósito de Deus para o homem, libertá-lo do jugo do pecado. É o que nós vemos lá em João, capítulo 8, versículo 34. Respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis
livres. Este é o propósito de Deus. Quando Deus vai entregar a lei ao povo, que não poderia promover ainda a libertação do povo do pecado, Deus deixa claro ao se apresentar que ele é um Deus que quer tirar o homem da escravidão do pecado. E a quarta lição que nós temos aqui nesse prefácio é de que Deus mostra que a libertação do homem está em se submeter à lei de Deus. O homem é livre quando ele se sujeita a Deus. É por isso que Deus está dando os mandamentos, para que por eles o povo pudesse viver, pudesse ter comunhão com o Senhor, para que o povo pudesse alcançar a libertação espiritual. Não há libertação se nós não nos submetermos a Deus. Isto é importante nós vermos. Então, neste prefácio, nós verificamos precisamente isso, né? Que Deus, ele primeiro é único, ele é o Senhor, melhor dizendo, em primeiro lugar, que Deus é o Senhor. Segundo, que Deus é único. Terceiro, que Deus intervém na história. Quarto, que Deus quer tirar o homem da escravidão do pecado. E quinto, que a liberdade do homem está em se submeter à lei de Deus. Este prefácio, ele é retomado pelo Senhor Jesus quando ele conversa com aquele mancebo de qualidade. Nós vemos isso lá em Mateus, capítulo 19, versículo 17, quando ele responde àquele mancebo de qualidade. E ele, que é Jesus, disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Então, Jesus, ele sintetiza todo esse prefácio, mostrando que Deus é bom. É por isso que ele foi até o Monte Sinai falar com o povo, porque ele é bom. A bondade de Deus faz com que Deus se apresente ao homem, venha ao encontro do homem, faz com que Deus dite regras para o homem bem viver, faz com que Deus intervenha na história e faz com que Deus queira a liberdade do homem. Quando Deus propõe ao homem que ele se submeta à sua lei, ele está demonstrando a sua bondade. Jesus, nesta conversa com um jovem de qualidade, ele mostra que no prefácio do Decálogo, Deus se apresenta como um Deus bom, um Deus que quer bem, um Deus que faz bem. E foi por isso que, apesar da incredulidade de Israel, apesar da recusa de Israel de se encontrar com Deus, Deus entregou a lei. Porque Deus queria que Israel fosse conduzido até Cristo para poder alcançar a sua salvação. E nós, que cremos em Jesus, temos esse privilégio de o amor de Deus ser derramado em nossos corações e, através desse amor de Deus, podermos desfrutar da comunhão com Ele. Visto, então, este prefácio, vamos, então, analisar o primeiro mandamento, que está em Êxodo 20, versículo 2, e em Deuteronômio, capítulo 5, versículo 7, que é: não terás outros deuses diante de mim. O que quer dizer este mandamento? Este mandamento quer dizer que nós devemos adorar única e exclusivamente a Deus. Deus, ele é único, mas ele proíbe que nós criemos outros deuses para adorar. Só Deus pode ser adorado. É isto que o mandamento diz. Não terás outros deuses diante de mim. Só Deus pode ser adorado, porque ele é único. Eu não posso criar outros deuses.
E aqui fica interessante o seguinte, irmãos. Em primeiro lugar, que Deus diz, só eu sou Deus. Mas a imaginação de vocês pode criar outros deuses. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, o único e verdadeiro Deus sou eu. Mas vocês podem criar, na sua imaginação, outros deuses, que serão deuses falsos, que serão ilusões. Mas é possível haver outros deuses, que embora nada sejam, podem ser criados pela imaginação humana. Existe um salmo que causa, às vezes, é muito conhecido, principalmente muito usado em canções, e causa, às vezes, alguma perplexidade em alguns crentes, né? Porque é dito assim, na presença dos deuses, a ti cantarei louvores. Lá também no Salmo de número 82, versículo 1, nós encontramos a seguinte expressão. Deus está na congregação dos poderosos, julga no meio dos deuses. E estas expressões da Bíblia trazem alguma confusão. Porque as pessoas dizem, olha, só existe um Deus. Como é que Deus julga no meio dos deuses? Como é que é na presença dos deuses a ti cantarei louvores? Como explicar essa expressão? Explicar exatamente com o jeito que Deus falou aqui. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Mas ele não disse que ele é o Senhor teu Deus? Que só há ele como Deus? Só ele é o único e verdadeiro Deus. Lá em Deuteronômio, no capítulo 6, no versículo 4, aquela expressão que é chamada Shema, né, que é a síntese da profissão de fé judaica, ele diz assim, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ele diz isso. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só Ele é o único e verdadeiro Deus. Os outros deuses são criações humanas, são fruto da imaginação humana. Podem existir enquanto frutos da mente do homem. Como um ser, não existe, só há um Deus. Na realidade, só há um Deus. Mas a imaginação humana pode criar outros deuses. E é isso que o mandamento proíbe. Não terás outros deuses diante de mim. Só existe um único Deus. E a mente do homem, a mente de Israel, tinha de estar neste único e verdadeiro Deus. Não podia divagar, não podia dar asas à sua imaginação, mas ficar na realidade das coisas, crendo no único e verdadeiro Deus. Este mandamento, ele possui 2 preceitos. Na verdade, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está mandando fazer algo e proibindo fazer algo. Existe um preceito positivo e existe um preceito negativo. Qual é o preceito positivo? Deus, ao proibir ao homem criar outros deuses, ele manda que seja dada honra e respeito somente a ele, o Deus verdadeiro. Então, quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está mandando que nós somente adoremos a ele. Esta circunstância é bem demonstrada pelo Senhor Jesus, lá na tentação do deserto, lá em Mateus, capítulo 4, versículo 10. Então disse-lhe Jesus, vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás, e só a ele
servirás. Então, o que nós percebemos aqui é que este mandamento, não terás outros deuses diante de mim, ele impõe a adoração exclusiva a Deus. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, em primeiro lugar, adorem somente a mim. É por isso que Flávio Josefo, ele coloca como sendo o primeiro mandamento, há um só Deus e somente ele deve ser adorado. É assim que ele coloca o primeiro mandamento, o significado do primeiro mandamento. Há um só Deus e somente ele deve ser adorado. É o que Jesus fala aqui para o diabo. Ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele servirás. Repetindo então as palavras de Deuteronômio 6:13. Ao Senhor teu Deus temerás e a ele servirás e pelo seu nome jurarás. Então, aqui em Deuteronômio 6:13, nós temos um dos 613 mandamentos, né, que Jesus repete aqui para o diabo, e que é o preceito positivo, é a ordem que decorre do primeiro mandamento. Nós só podemos adorar a Deus, só podemos servir a Deus. É por isso, hoje nem tanto, mas é por isso que não devemos evitar, e por isso que era recriminado muitos anos atrás, quando alguém falava assim, eu adoro fazer isso. Né? Os crentes mais antigos, eles recriminavam e corrigiam esta expressão, porque adorar somente a Deus. É verdade que as palavras adquirem outros significados. Esse adoro fazer alguma coisa quer dizer eu gosto muito de fazer isso, mas é uma expressão que devemos realmente evitar. Esse costume antigo, que hoje tem sido deixado de lado, é muito bom, porque nós devemos saber o que quer dizer a palavra adorar. A palavra adorar quer dizer servir. A palavra adorar quer dizer se submeter ao Senhor. E o Senhor é único o único e verdadeiro Deus. Então, nós temos aqui o preceito positivo que decorre deste mandamento. Não terás outros deuses diante de mim, quer dizer, adore e sirva somente a Deus. Mas nós temos o outro preceito negativo. Qual é a proibição decorrente desse? É o próprio texto que diz, não terás outros deuses diante de mim, ou seja, eu não posso criar outros deuses. Eu não posso colocar outras coisas no lugar de Deus. E aí é que está a chamada idolatria. O descumprimento deste mandamento, o primeiro descumprimento deste mandamento, é a chamada idolatria, que é colocar alguma coisa no lugar de Deus. Porque só a Deus devemos adorar, só a Deus devemos servir, só a Deus devemos nos submeter. Mas o que é adorar a Deus? Muitas pessoas acham que adorar a Deus é fechar os olhos no momento de louvor, num culto, e ficar assim. Não, isso não é adorar a Deus. Muitos acham que adorar a Deus é apenas orar. Muitos acham que adorar a Deus é apenas louvar. Não. Adorar a Deus é algo muito mais precioso. Adorar a Deus é reconhecer a soberania e o senhorio de Deus. É por isso que os judeus colocam o primeiro mandamento como eu sou o Senhor teu Deus. Quando Deus diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está dizendo, só eu sou o Senhor. Por isso, eu tenho que ser reconhecido como Senhor, como aquele que manda, como aquele cuja vontade tem de ser seguida. Adorar a Deus é se submeter à vontade de Deus. Adorar a Deus é servir a Deus. E eu sirvo a Deus quando eu faço o que Deus quer. Quando eu faço a vontade de Deus. O servo do Senhor, por excelência, foi o Senhor Jesus Cristo. Não é? Paulo
escrevendo lá em Filipenses, capítulo 2, versículo 7, ele diz: mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de servo. Jesus foi o servo do Senhor por excelência. É assim que ele é apresentado em 4 cânticos no livro do profeta Isaías. Não é? No livro do profeta Isaías, por exemplo, no capítulo 42, versículo 1, eis aqui o meu servo, a quem sustento, o meu eleito em quem se compraz a minha alma. Pus o meu espírito sobre ele, juízo produzirá entre os gentios. Jesus é a figura do servo. E qual é a maior declaração de Jesus como servo de Deus? Está lá no Evangelho, segundo escreveu João, capítulo 4, versículo 34. Jesus disse-lhes: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. O que é o servo? É aquele que faz a vontade de Deus e realiza a obra de Deus, aquilo que Deus quer que ele faça. Esse é o verdadeiro servo. Então, adorar a Deus é servir a Deus. E servir a Deus é mais do que prestar culto a Deus, é mais do que louvar a Deus, é mais do que orar, é fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus, ter como razão de ser a prática da vontade de Deus. É isso que Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. É isso que é adorar. E para adorar a Deus, eu preciso ter algo que não vem de mim. Eu preciso ser dominado pelo Espírito Santo. E é por isso que para adorar a Deus, eu preciso ter as chamadas 3 virtudes teologais, ou seja, aqueles 3 hábitos que nascem em Deus e são infundidos no crente quando ele crê em Jesus. A primeira é a fé, que vem pela palavra de Deus. Pela fé eu creio em Deus e confio nele. E posso fazer aquilo que o salmista manda: entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Porque quando eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus. Deus faz o que quer na minha vida. Para isso eu preciso confiar nele. Em primeiro lugar, é a fé. Em segundo lugar, é o amor de Deus que é derramado em nossos corações. Se eu não amo a Deus, eu não posso de forma alguma adorá-lo. É por isso que Jesus sintetiza todos os mandamentos da primeira tábua na expressão: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Se eu não amo a Deus, eu não faço o que ele manda. Jesus nos ensinou isso. Nas últimas instruções, lá em João, capítulo 15, versículo 14, ele diz: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. O amor é uma conduta e eu provo meu amor fazendo o que Deus quer. Mas este amor que eu tenho a Deus é resultado do amor de Deus que é colocado em mim. Isso o apóstolo João, ele deixa isso bem claro lá na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 19. Nós o amamos a ele porque ele nos amou primeiro. Quando o amor de Deus é derramado em nossos corações, nós passamos a amar a Deus. E assim nós o adoramos, fazendo o que ele quer, fazendo o que ele manda. E a terceira virtude é a esperança. Nós não só confiamos em Deus, não só amamos a Deus, mas também esperamos em Deus. Como diz o salmista: esperei com paciência no Senhor e ele ouviu o meu clamor. A esperança é a âncora. Nós esperamos novos céus e nova terra. Nós esperamos a nossa redenção, a glorificação do nosso corpo. E esta esperança
nos faz adorar a Deus. Então, para adorar a Deus, eu preciso ter fé, amor e esperança. 3 dádivas que não nascem em mim, mas vêm de Deus. Nós, quando servimos a Deus, diz João Calvino, que a adoração a Deus tem 4 aspectos. Porque 4 coisas nós devemos a Deus. Nós precisamos fazer em direção a Deus. Então, quando nós vamos cumprir este mandamento, nós temos que, em primeiro lugar, adorar a Deus, quer dizer, obedecer a Deus desde a nossa consciência. Então, a obediência espiritual da consciência de João Calvino. Adorar a Deus, não ter outros deuses diante de mim, é obedecer a Deus a partir da minha consciência. Não fazer algo para os homens verem, para eu aparentar uma religiosidade. Mas do meu íntimo, desde o meu espírito, eu obedecer a Deus. Segundo lugar, é a confiança. Eu adoro a Deus quando eu confio em Deus, quando eu descanso nele. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Quando eu confio em Deus, quando eu ajo com fé, eu cumpro esse mandamento. Terceira forma que eu tenho é a invocação. Quando eu não tenho outros deuses diante de mim, eu recorro sempre a Deus. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de aflição, eu invoco o nome do Senhor. Eu busco a presença de Deus. Quando eu busco a presença de Deus, reconhecendo que só Ele pode resolver meu problema, eu estou adorando a Deus. E por fim, quando eu agradeço a Deus. Quando eu agradeço a Deus, eu também estou adorando ao Senhor. E a reunião mais solene da igreja, que é a ceia do Senhor, é a Eucaristia, uma ação de graças. Isso quer dizer a palavra Eucaristia, uma ação de graças. Nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus, declaramos que estamos em comunhão com os irmãos e com Cristo, agradecendo o seu sacrifício na cruz do Calvário, agradecendo pela nossa salvação. A gratidão é também uma forma de adorar a Deus. Paulo, escrevendo aos Colossenses, no capítulo 3, ele diz assim, no versículo 15, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. E lá em 1 Tessalonicenses 5 e 18, ele é mais incisivo. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Então a adoração a Deus, ela se reflete, se apresenta na obediência espiritual da consciência, na confiança, na invocação e na ação de graças. Quando o Senhor diz, não terás outros deuses diante de mim, ele está também proibindo a chamada monolatria. O que é a monolatria? Monolatria é a adoração de um Deus, mas crendo que existem outros. Deus impõe aqui o monoteísmo. Só há um único Deus. Eu não posso ter outros deuses diante de mim. Mas há muitas pessoas que, embora creiam em Deus, admitem que existem outros. Admitem outros deuses. Embora não os adorem, mas admitem a existência de outros deuses. Isso é muito preocupante, irmãos. É preocupante isso. Né? Não terás outros deuses diante de mim. Não podemos sequer imaginar a existência de outros deuses. Só há um único Deus. E este Deus é o nosso Deus.
Nós não podemos ter dois senhores. O próprio Jesus, no Sermão do Monte, ele fala a respeito disso. Lá em Mateus, capítulo 6, versículo 27. 24. Ninguém pode servir a dois senhores. Eu só posso ter um único Deus, adorar única e exclusivamente em Deus. Mas, infelizmente, há crentes que se dizem crentes, que hoje confiam não somente em Deus. Confiam no dinheiro, confiam na própria habilidade, confiam no governo, confiam no patrão, confiam na saúde, na sua inteligência. Cuidado. O mandamento é bem claro. Não terás outros deuses diante de mim. E não é à toa que este é o primeiro mandamento. Tomás de Aquino, grande teólogo da Idade Média, ele dizia que para que o homem se dirija a Deus, em primeiro lugar, ele precisa saber quem é Deus e que não existem outros. Para que o homem possa ter relacionamento com Deus, comunhão com Deus, ele precisa, em primeiro lugar, saber que Deus é único e que ele não pode colocar nenhum outro Deus no caminho entre ele e Deus. É por isso que esse é o primeiro mandamento. Deus já mostra, eu sou o único Deus e não pode haver outros deuses diante de mim. Para que vocês possam ter um relacionamento comigo, para que vocês possam ser o meu povo, vocês precisam lembrar que eu sou único e que não pode haver nenhum outro Deus entre nós. Como é que se descumpre este mandamento? E nós, na medida do possível, durante esse trimestre, nós vamos estudar o mandamento, o que ele contém. Depois nós iremos estudar quais são os casos de descumprimento desse mandamento. E, por fim, ver qual foi o sentido que Jesus deu a esse mandamento. Seguiremos, na medida do possível, querendo Deus, a este esquema. Estudaremos o mandamento, depois veremos o seu descumprimento, os casos de seu descumprimento, e depois veremos o sentido que Jesus deu ao mandamento. Qual é o descumprimento desse mandamento? Em primeiro lugar, é a idolatria. Nós já falamos aqui. O primeiro descumprimento deste mandamento é a idolatria. O que é a idolatria? É a adoção de um ídolo. E o que é um ídolo? É qualquer elemento que ocupa o lugar que pertence a Deus. Deus disse, não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o único e verdadeiro Deus. Portanto, vocês só podem adorar e servir a mim. E nós já vimos que adorar é obedecer, adorar é confiar, adorar é agradecer, adorar é invocar. Reconhecer a soberania, o senhorio, fazer a vontade. E o que é a idolatria? É quando nós obedecemos, confiamos, invocamos, agradecemos, ou reconhecemos o senhorio, ou fazemos a vontade de alguém ou algo que não é Deus. E este alguém ou algo que ocupa o lugar de Deus é o ídolo. Ídolo é qualquer elemento que ocupa o lugar que pertence a Deus. E aí eu serei idólatra. E o idólatra não herda o reino de Deus. Vamos ver lá na primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios. No capítulo 6, versículo 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os malvidentes, nem os roubadores herdarão
o reino de Deus. O idólatra, ele não herda o reino de Deus. Lá no livro do Apocalipse, no capítulo 21, está escrito assim, versículo 8. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicários, aos feiticeiros e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. No capítulo 22, versículo 15 do livro do Apocalipse. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras, e qualquer que ama e comete a mentira. Então fica bem claro aqui na Bíblia Sagrada, em o Novo Testamento, que o idólatra ele não herda o reino de Deus. A parte dele é no lago de fogo e enxofre, a segunda morte, e ele ficará de fora da cidade celestial. Então a idolatria é pecado, é o descumprimento deste primeiro mandamento. O homem tem que adorar alguma coisa. Se ele não adorar a Deus, ele vai adorar algo, um ídolo, que é um nada, é algo da sua imaginação. É o que nós vemos lá ainda em 1 Coríntios, capítulo 8, versículo 4, quando diz assim, o apóstolo Paulo: assim que quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo, e que não há outro Deus senão um só. É aquilo que nós já vimos. O ídolo, ele é um nada, porque na realidade ele não existe. É um não ser. Ele é um nada. Mas só Deus é. Por isso que ele se identificou para Israel como eu sou o que sou. É o único autoexistente. O ídolo não é nada. É fruto da imaginação do homem. Mas quem adorar a um ídolo, ou seja, quem obedecer de consciência a um ídolo, quem confiar num ídolo, quem invocar um ídolo, quem agradecer a um ídolo, quem fizer a vontade de um ídolo, este é um idólatra. E, portanto, descumpre o primeiro mandamento e ficará de fora da cidade celeste. Estará no lago de fogo e enxofre e não herdará o reino de Deus. Então, os irmãos, vejam que esse primeiro mandamento é um preceito moral que decorre da própria soberania de Deus e que deve ser cumprido pelo cristão. Não para ser salvo, mas como ele é salvo, ele não é idólatra. Quando nós falamos em ídolo, logo vem a ideia da imagem de escultura. Mas isso nós vamos estudar na próxima aula. Na verdade, eu fiz aqui no nosso esboço uma relação de alguns ídolos que são os piores ídolos. A imagem de escultura não é o pior ídolo. Os piores ídolos são os seguintes. O primeiro é o eu. Eu mesmo. Foi o primeiro ídolo adorado pelo ser humano. Lá em Gênesis 3, 4. Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o bem e o mal. E vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto e comeu, e deu também a seu marido, e ele comeu com ela. O eu é o pior de todos os ídolos, porque ele sempre está conosco. O primeiro casal quis ser igual a Deus, quis se colocar no lugar de Deus. Esse é o primeiro ídolo, que decorre da mentira satânica. O egoísmo, o individualismo, que é tão presente nos dias de hoje, é o pior ídolo que nós temos, é o eu. Quando nós nos colocamos no lugar de Deus, quando nós queremos fazer a nossa vontade, quando nós confiamos em nós mesmos, quando nós invocamos a nós mesmos, quando nós agradecemos a nós mesmos, quando nós obedecemos única e exclusivamente a nós, a nossa vontade. Esse é o ídolo eu.
esse se torna um novo Deus. E, portanto, eu fico idólatra e perco o reino de Deus. Mas além do eu, nós temos as riquezas. Jesus falou bem disso lá em Mateus 6:24. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon aqui são as riquezas. O dinheiro. Paulo escrevendo lá em 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 10, ele diz assim: porque o amor do dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se traspassaram a si mesmos com muitas dores. No versículo 17 ele ainda repete: manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, nem ponham a esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus. As riquezas têm levado muitas pessoas à idolatria, porque as pessoas amam o dinheiro, porque as pessoas confiam no dinheiro, nas riquezas, confiam no poder econômico, colocam a riqueza no lugar de Deus. E muitos que se dizem crentes, que vão atrás de Jesus para ficar ricos, porque não confiam em Jesus, confiam nas riquezas. Não servem a Jesus, servem às riquezas. São idólatras. Não herdarão o reino de Deus. Têm a sua parte no lago de fogo e de enxofre. Estarão fora da cidade celeste. Mas há outros ainda que estão servindo ao prazer. Buscam ao prazer. Querem o prazer. Constituem o prazer em um ídolo. É o chamado hedonismo. Correm atrás do prazer. O prazer é tudo para eles. Eles tudo fazem para ter prazer. Seja o prazer sexual, seja o prazer das drogas, seja enfim o que for. É o prazer. Eles querem prazer. São idólatras também. Lá em Eclesiastes, capítulo 2, versículo 1, nós encontramos o sábio e já idoso Salomão dizendo o seguinte: disse eu no meu coração, ora vem, eu te provarei com a alegria, portanto goza o prazer. Mas eis que também isto era vaidade. O prazer é uma vaidade, é um nada. Vaidade quer dizer um vazio, um nada, porque é um ídolo. E o ídolo nada é no mundo, como nós vimos Paulo escrevendo em 1 Coríntios 8:4. O prazer é um nada, diz Salomão. Em Isaías, capítulo 32, versículo 13, assim diz o profeta: sobre a terra do meu povo virão espinheiros e sarças, como também sobre todas as casas de alegria, na cidade que anda pulando de prazer. Isaías aqui trazendo um juízo sobre o povo de Israel, desviado de Deus. Ele diz que eles buscavam prazer. Tinham casas de alegria, mas isto passaria, porque é uma ilusão, é um ídolo. Ainda em Isaías capítulo 66, versículo 3, diz o profeta: o que mata um boi é como o que fere um homem, o que sacrifica um cordeiro como o que degola um cão, o que oferece uma oblação como o que oferece sangue de porco, o que queima incenso como o que bendiz a um ídolo, também estes escolhem os seus próprios caminhos, e a sua alma toma prazer nas suas abominações. Isaías está aqui comparando os idólatras àqueles que são amigos do prazer. Ele diz exatamente isso, que vir ao prazer, buscar o prazer a todo custo, é ser idólatra. Lá em 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 13, recebendo o galardão da injustiça, pois que tais homens têm prazer nos deleites cotidianos. Nódoas são eles e máculas,
deleitando-se em seus enganos quando se banqueteiam convosco. Os falsos mestres, os apóstatas da fé, eles também buscam o prazer, não servem mais a Deus, por isso são manchados espiritualmente, por isso estão sendo enganados, porque o prazer é um engano. Outros ídolos que nós temos, o corpo, a beleza física. Hoje muitas pessoas deixam de se alimentar, os anorexos, porque querem ter um corpo físico excelente, ideal. Fazem verdadeiro culto ao corpo. Outros querem ter músculos. Isto tudo, fisiculturismo, isso tudo é prazer, é um ídolo, é o corpo. A beleza física, o corpo, se torna num ídolo, esquecendo nós que este corpo é pó, e ao pó tornará. Mas muitos cultuam hoje o corpo. Fazem tudo para ter um corpo belo, um corpo ideal, um corpo admirável. Estão cultuando ao corpo e não cultuando a Deus. Transformar o corpo num ídolo. O sucesso, a fama. Nós vemos quantas pessoas famosas aí que se matam porque perderam a fama, porque viviam do sucesso, viviam da fama, transformaram-se em ídolos para outras pessoas e a fama era o seu próprio ídolo. É outro ídolo que nós temos hoje. Pessoas são idolatradas e, para nosso pesar, já existe até fã-clube de crentes. Isso é um absurdo, né? Fã-clube de crentes por causa de pregadores, cantores, que são ídolos. Aliás, a mídia mesmo diz, fulano é um ídolo, ele é meu ídolo. Estão idolatrando pessoas. E isso, irmãos, é idolatria, é o descumprimento do primeiro mandamento. Mas há outros também que idolatram o poder. E aí nós lembramos de Nabucodonosor, nós lembramos de Uzias, pessoas que se deixam embriagar pelo poder, esquecidos daquilo que o salmista diz no Salmo 62, versículo 11. Uma coisa disse Deus, 2 vezes a ouvir, que o poder pertence a Deus. Muitas pessoas correm atrás e fazem tudo para conquistar e para manter o poder, porque o poder virou um verdadeiro ídolo. Estes ídolos são mais difíceis de tirar. Uma imagem de escultura, você quebra e joga fora. Mas o eu, o corpo, a beleza física, as riquezas, o poder, outras pessoas, isso é mais difícil de tirar. Mas nós devemos tirar. Devemos tomar cuidado. Não nos esqueçamos do que diz o apóstolo Paulo em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 10. Ele diz assim, e nós já lemos aqui, que os idólatras não herdarão o reino do céu. Aquilo que está em Apocalipse 21:8, que os idólatras têm a sua parte no lago de fogo e enxofre. E aquilo que está escrito em Apocalipse 22:15, que os idólatras ficarão do lado de fora da cidade celestial. Mas além da idolatria, nós temos outras fórmulas de descumprimento deste primeiro mandamento. Outras atitudes. A primeira atitude é o ocultismo. O que é o ocultismo? O esoterismo. É a vontade de ter poder sobre o tempo, sobre a história e sobre os homens. Hoje nós temos visto um crescimento assustador do ocultismo. Isso está previsto nas Escrituras, porque já é o espírito do anticristo trabalhando para desenvolver o ocultismo, desenvolver este esoterismo. São pessoas que querem ter vontade de controlar a história, o tempo, os homens, que recorrem à magia, que recorrem aos espíritos. Isso é idolatria.
Isso, ou melhor, isso é o descumprimento do primeiro mandamento. Porque você fica criando outros deuses diante de você. Ou você mesmo, ou outros deuses. Espíritos evoluídos, espíritos guias, energias místicas. Isso tudo é ter outros deuses, é confiar em coisa que não é Deus. A superstição é o desvio do sentimento religioso. E nós temos muito isto hoje, irmãos, no meio dito evangélico. Pessoas que vão atrás de amuletos, pessoas que vão atrás de simpatias, de crendices, porque não confiam em Deus, não confiam na sua palavra. Isso é descumprimento do primeiro mandamento. E a feitiçaria, né? A feitiçaria é a tentativa de manipular estas forças espirituais, estas energias espirituais. A feitiçaria também é um descumprimento do primeiro mandamento. Porque nós, quando recorremos à feitiçaria, à superstição e ao ocultismo, nós estamos admitindo que existem outros deuses, além do único e verdadeiro Deus. E o Senhor Jesus, como é que ele vê o primeiro mandamento? Ele fala a respeito do primeiro mandamento? Ele menciona o primeiro mandamento? Qual o sentido que ele dá ao primeiro mandamento? Nós já vimos aqui ao longo da exposição. Jesus fala do primeiro mandamento lá na tentação do deserto, quando ele diz, vai-te, Satanás, porque somente ao Senhor adorarás e a ele darás culto, e a ele servirás. Então, nós temos aí Jesus repreendendo o demônio com o primeiro mandamento. O preceito positivo do primeiro mandamento. Mas, na conversa com um mancebo de qualidade, nós vemos Jesus mais uma vez falando do prefácio, né, como nós dissemos, mas falando também a respeito da bondade de Deus, que nos permite adorá-lo, confiar nele, invocá-lo e agradecer-lhe, porque ele é bom. E quando daquela conversa com o doutor da lei, lá em Mateus capítulo 22, nós vemos o verdadeiro alcance desse primeiro mandamento. 22 e 37. Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. Jesus então nos ensina que não ter outros deuses diante de nós é, sobretudo, amar a Deus. Mas amar a Deus o que é? É fazer a vontade de Deus. Quando eu cumpro esse primeiro mandamento, o que significa este primeiro mandamento? Este primeiro mandamento significa, em primeiro lugar, amar a Deus de todo o coração. O coração aqui quer dizer a parte íntima. É aquilo que Calvino disse, a obediência espiritual da consciência. Desde o meu espírito para a minha alma e depois para o meu corpo, eu devo amar a Deus, eu devo fazer a vontade de Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 10, ele diz assim, no versículo 8, mas que diz, a palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Amar a Deus de todo o teu coração é crer em Jesus. Crer que Jesus é o Salvador, que ele ressuscitou dos mortos. E confiar em Deus. E é por isso que o escritor aos Hebreus diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Amar de todo o coração é ter fé em Deus. Fé que vem pela palavra de Deus. Mas Jesus também diz que o primeiro mandamento é amar de toda a alma. A alma é a sede da nossa personalidade. É onde estão os nossos sentimentos, onde está a nossa razão e onde está a nossa vontade.
E eu cumpro o primeiro mandamento quando eu amo a Deus de toda a alma. E o que é amar de Deus de toda a alma? Amar de todo o coração é crer, ter fé. Amar de toda a alma é negar a mim mesmo. É o que Jesus diz. Vamos pegar aqui o Evangelho, segundo escreveu Marcos, capítulo 8, versículo 34. E chamando a si a multidão com os seus discípulos, disse-lhes: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga. Siga. A abnegação, o negar a mim mesmo. Aí eu cumpro o primeiro mandamento, porque eu amo ao Senhor de toda a alma. Eu entrego a minha vontade, os meus sentimentos, e entrego a minha mente, o meu intelecto ao Senhor Jesus. Não sou mais eu quem vivo, diz Paulo, mas é Cristo quem vive em mim. Isto é cumprir o primeiro mandamento. E por fim, amar de todo o pensamento. Aqui até há uma ênfase maior no intelecto. Amar de toda a alma é negar a mim mesmo. E amar de todo o pensamento é ter a mente de Cristo. 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. É pensar como Jesus. É ter a mesma visão de Jesus. É ter a mesma perspectiva de Jesus. Isto é amar de todo o pensamento. É não achar nada, mas achar o que Jesus acha. Não é inventar nada, mas é simplesmente cumprir aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra. O primeiro mandamento, disse Jesus, é o amor a Deus. É amar de todo o coração, amar de toda a alma e amar de todo o pensamento. Será que temos cumprido este mandamento? Amém.